Toda análise começa com uma boa pergunta. Imagina que você queira saber quantas escolas na sua cidade têm conexão banda larga, ou se a cobertura de atenção básica é proporcional à população do seu município. Como você começa a responder essas perguntas? Eu sou Giovanni Caruso, comunicador da Base dos Dados, e hoje eu vou te mostrar como transformar suas perguntas em códigos SQL e usar o site da Base dos Dados para respondê-las através de dados públicos. Bora lá? Então, hoje a gente vai aprender um pouco sobre a linguagem SQL, uma poderosíssima linguagem para consultar grandes e robustos bancos de dados, mas também simples, por usar uma sintaxe próxima do inglês, o que ajuda muito no aprendizado. A gente vai aprender comandos básicos como select, from e limit, que ajuda a gente a selecionar os dados que a gente quer observar e a filtrar esses dados com os comandos distinct e where. Mas, antes de mais nada, a gente precisa saber quais são os dados que a gente está buscando. Por isso, vamos abrir o site basedosdados.org. Por aqui a gente já encontra um campo de busca. Digamos que a gente quer explorar informações sobre a educação básica no Brasil. Ele vai levar a gente para a página do mecanismo de busca da base dos dados, onde vão estar listados todos os conjuntos que fazem referência ao tema que a gente está buscando. Porém, vamos também selecionar o campo de tabelas tratadas, porque nós queremos apenas conjuntos que passaram pelo processo de tratamento e padronização dos dados que a base dos dados faz. E aqui estão listados todos os conjuntos dentro do tema. Vamos escolher censo escolar, que é uma das principais pesquisas sobre educação no Brasil, com uma cobertura temporal de 2007 até 2021. Por aqui a gente consegue observar informações gerais sobre essa base e principalmente quais tabelas estão tratadas. Aqui a gente tem tabela de turma, onde a gente observa cada turma que faz parte desse conjunto de dados, tabela de docente, onde a gente pode observar os professores, tabela de escola e tabela de matrícula, em cada matrícula se referenciando a um aluno. A tabela de dicionário também é muito importante para entender algumas variáveis que possuem dentro desse conjunto, mas a gente volta nela depois. Vale a gente observar que selecionando uma tabela aqui, a gente tem a descrição dela, sua cobertura temporal dentro dessa base e todas as colunas que ela possui. Por exemplo, aqui, vemos que na tabela de turma, nós temos colunas como as turmas que têm disciplina de ensino religioso, turmas que têm disciplinas profissionalizantes e muito mais. Agora vamos aos dados em si. Para ficar ainda mais fácil, aqui já tem um link para levar a gente direto ao Data Lake da base dos dados, que fica no BigQuery, a nuvem do Google. A gente vai precisar entrar com a nossa conta Google. No caso, eu vou entrar com a conta do Dadinho da BD, que é o nosso mascote. E antes de começar a trabalhar com os dados, a gente precisa concordar com os termos de serviço do Google Cloud. E criar um projeto. Vamos dar o nome do projeto de Projeto do Dadinho. Com o projeto criado, nós já podemos começar a explorar os dados. E aqui podemos ver que estão todas as colunas dentro da tabela de turma. Mas digamos que na verdade eu quero ver a tabela de matrícula. Basta a gente voltar aqui para o site da base dos dados, encontrar a tabela de matrícula e clicar novamente. Agora temos aqui todas as colunas da tabela de matrícula. Vamos começar então a entender como selecionar quais colunas a gente quer encontrar e olhar e como fazer isso. A base dos dados já deixa aqui um código pronto para a gente conseguir acessar todas as colunas que existem dentro dessa tabela. Aqui na aba de editor, nós vamos então colar essa consulta. Veja que temos select, o asterisco, from e o identificador da tabela. O select vai mostrar quais colunas a gente vai observar dentro dessa tabela. Quando a gente coloca o asterisco, estamos observando todas as colunas. O from identifica da onde estão vindo esses dados, no caso da tabela matrícula dessa base, e limit limita a quantidade de linhas que vão retornar no nosso resultado. Então vamos, por exemplo, observar o resultado dessa consulta. Aqui temos as colunas de ano, de sigla F, o ID município, do distrito, da escola, da rede, do ID turma, o aluno e muito mais. É muita informação e não faz sentido olharmos para tudo isso de uma vez. Então, vamos tentar restringir a nossa consulta para ser mais assertivos e encontrar os dados que estamos procurando.
Digamos que a gente queira observar apenas as colunas de ano, sigla UF, idade, qual a rede de ensino e o ID matrícula. Vamos então escrever o nome de cada coluna aqui, observando para ver se não tem nenhum erro de digitação, separadas por vírgula. Então o Select vai selecionar essas colunas dentro da base que estamos olhando, limitando nossa consulta aqui para 100 linhas. Vamos executar. Veja então que foram selecionados o ano, a sigla UF, idade, qual a rede e qual o ID matrícula. Qual o problema aqui? Não conseguimos saber, só olhando para o resultado de rede, a que rede se está se referindo aqui com o número 3 ou 2, por exemplo. Para isso, a gente vai ter que consultar o dicionário desse conjunto. Vamos ver como fazer isso. A tabela dicionário faz jus ao nome no sentido de que ela funciona como um guia para consultarmos as chaves presentes dentro desse conjunto. Então, para a gente entender como observar melhor os valores da coluna rede e de etapa ensino, vamos voltar à página do conjunto, selecionar a tabela do dicionário, copiar a query dada aqui, vamos abrir então uma nova consulta e executar. Veja que para a coluna etapa ensino, a chave 2 se refere à educação infantil e pré-escola. Vamos ver para a rede. Veja aqui que em rede, 2 se refere à estadual. Essa é a chave utilizada. Com essa informação, nós podemos filtrar o nosso conjunto de dados e encontrar, por exemplo, quais matrículas correspondem à pré-escola. Para isso, vamos voltar à nossa consulta na tabela de matrícula e vamos usar o comando where. O where é utilizado para filtrar valores na tabela. Com esse comando, nós especificamos uma condição em que a gente queira que os dados respeitem. A gente usa o where sempre depois do from e depois o ID da tabela. Nesse caso, vamos colocar o where etapa de ensino igual a 2, porque já sabemos, consultando o dicionário, que a chave 2 se referencia à pré-escola. Colocamos o 2 entre aspas simples para indicar que a chave é uma string. String é um tipo de variável que guarda texto. Veja que no resultado da consulta, ele retornou as 100 primeiras linhas em que a etapa de ensino representa a pré-escola. Mas pode ser que exista mais uma condição a ser respeitada. Por exemplo, se quisermos a lista de escolas estaduais localizadas no estado do Ceará em 2019, são uma série de condições que precisamos impor aos dados para eles trazerem o resultado que a gente deseja. Nesse caso, usamos o comando where, acompanhando os operadores AND, OR ou NOT. Se quisermos duas condições atendidas simultaneamente, ou seja, vamos chamá-las de condição 1 e condição 2, nós teremos where, condição 1, AND, condição 2, e a query vai retornar os dados nos quais as duas condições são verdadeiras. Se usarmos where, condição 1, OR, condição 2, a query vai retornar os dados nos quais pelo menos uma das condições é verdadeira. E se escrevemos where, not, condição 1, a query vai retornar os dados nos quais a condição é falsa. Voltando à nossa consulta, lembramos que a gente quer encontrar a lista de escolas estaduais localizadas no estado do Ceará em 2019. Então vamos usar o select para selecionar as colunas que a gente quer. No caso, nós queremos a coluna de D escola. Lembramos de sempre separar por vírgula, sigla UF, para podermos encontrar o estado do Ceará. ID município. Assim temos também o município. E a rede. Vamos usar também o comando where para criar as condições e encontrar nosso resultado. Where rede igual a 2, como já vimos no dicionário, que representa a estadual, and ano igual a 2019, and sigla UF igual Ceará. Vamos rodar a query. Voilá! Temos a lista de escolas no Ceará em 2019 que fazem parte da rede estadual. Mas, muitas vezes, queremos saber quais valores a coluna pode assumir e, como existem muitas repetições de valores,
precisamos usar um comando específico, o distinct, logo depois do select. Ele retorna apenas valores únicos que a tabela pode assumir. Vamos a um exemplo. Se desejamos ver a lista de valores únicos que a coluna sigla UF pode assumir dentro da tabela matrícula ou alguma outra tabela desse conjunto, vamos usar o select, distinct, entre parênteses, sigla UF, from, o ID da nossa tabela, e executar. Como você pode ver, ele vai retornar todos os valores distintos para a coluna de sigla UF. Espero que essas dicas tenham te ajudado a começar a explorar e construir suas próprias análises com dados públicos e a base dos dados. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que vamos publicar para te ajudar a aproveitar ao máximo nosso Data Lake público. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder. Teve alguma dúvida? Fale com a gente pelos comentários ou nas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo na descrição.